Opa, turma do canal PSI, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Alisson Pavilac e hoje eu vou te mostrar como criar mockups no Photoshop. Vou pegar dois exemplos, criando do zero mesmo. Essas fotos fui eu mesmo que eu tirei aqui do notebook e essa imagem aqui que eu utilizei para a capa de um vídeo que eu mostrei como fazer a impressão de cartões de visitas com a impressora da sua própria casa. Vou utilizar essa mesma imagem apenas como exemplo. Aqui ó, essa imagem original e a gente vai aplicar aqui o mockup. Começar aqui pela imagem do notebook, que é um pouquinho mais fácil. E logo mais a gente passa para a segunda imagem lá também. O primeiro que a gente tem que fazer é vir em ferramenta retângulo. Você cria um retângulo proporcional ao tamanho da tela do notebook, uma tela Full HD. E aqui na barra de propriedades você pode deixar as configurações exatas. Como por exemplo, 1980 pixels, 1920 né? 1920 por 1080. Aqui ó, por 1080 pixels. Correto. Agora você pode dar um Ctrl T, Shift mais Alt e aumentar como você preferir, porque a proporção está mantida. E é isso que a gente buscava. Vou dar um Enter aqui. Vou modificar a cor também, cor de preenchimento, apenas para ficar mais visível o que a gente está fazendo. E é agora mesmo que a gente já converte em um objeto inteligente, essa forma aqui. Isso daqui que é muito importante e que a gente conseguirá aplicar qualquer efeito, qualquer imagem dentro dos efeitos do mockup. Então clica com o botão direito do mouse sobre essa forma e converte em objeto inteligente. Fechado? Agora a gente pode fazer qualquer modificação, como por exemplo levar os nozinhos ajustados exatamente no cantinho da tela. Dá um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, Ctrl mais ou Alt Hollow Screw para aproximar bem o zoom, pressiona a tecla Ctrl, clica aqui ó, num nozinho e arrasta bem certinho aqui no canto da tela. Faz isso nos 4 cantos. Aí, após posicionar, você pode confirmar na barra de propriedades ou dar um Enter. E aqui você pode aplicar alguns efeitos, como por exemplo, nesse caso aqui do monitor do notebook, você pode dar 2 cliques, abrir aqui a janelinha de estilos de camada, colocar por exemplo uma sombra interna bem suave, tipo aqui ó, 20 e poucos por cento. A distância deixa em 0 e o tamanho aumenta, para ele dar essa escurecida leve nas bordas aqui ó, fica legal. Um efeitozinho extra, né? Dá um OK, pode também colocar um reflexo que eu já vi em vários mockups com monitores. Por exemplo, pegando a ferramenta caneta, deixar aqui em cor branca mesmo, você vê mais ou menos aí uma distância desse brilho, como aqui é a parte da carcaça mesmo do notebook, eu vou fazer apenas na tela, então a partir daqui. E contorna aqui, ó. Cria exatamente a curvinha aqui da tela. Pressionar Alt, posicionar bem certo aqui, ó. Ou pressionar Ctrl e arrastar um pouquinho mais aqui. Fechou agora certinho. E vou fechar aqui embaixo. Ó, legal. Fechando lá em cima, criamos a forma do reflexo. Diminui bem a opacidade aqui. Deixar um 20%. Olha só, a gente tem um reflexo bem legal, que vai ficar aqui em toda a área da tela do notebook. E agora a gente já pode aplicar imagens dentro do notebook. Como que a gente faz para aplicar sua arte dentro do mockup no Photoshop? Você vem aqui na miniatura do objeto inteligente, dá 2 cliques. Vai abrir uma nova camada, uma nova aba aqui em cima desse objeto inteligente. Você dá um OK. E é aqui que você vai colar, nesse caso, um print né, de uma tela do computador, que eu tirei aqui do canal PSI. Então, soltar aqui a imagem, confirmar na barra de propriedades e dar um Ctrl S para salvar esse objeto inteligente. Pois quando você voltar lá, já estará aplicado dentro do seu mockup. Simples, né? Muito simples, ó, dentro do efeito de sombra interna, do estilo de camada de sombra interna, com o efeito aqui em cima que a gente colocou de brilho também, tudo certinho. Quer ver? Vamos fazer aqui algo de improviso? Pressionar aqui a tecla de captura de tela no meu teclado. Ok, já fiz uma captura. Voltar aqui para minha aba. Ctrl V para colar. Ó, é a tela que a gente estava vendo agora há pouco. Vou dar um Ctrl S. E tá lá, ó, bem certinho. Ah, aqui só ficou um pouquinho maior. Deixa eu dar um Ctrl T, Shift e diminuir aqui para ficar bem certinho. Aí, agora sim. Ctrl S para salvar. Voltando lá, já está aplicado mais uma imagem dentro do mockup. Agora você pode salvar aí no Ctrl Shift S. Salvar aqui ó, como um mockup note.
Fechado, agora você já tem um mockup seu mesmo, próprio, que você poderá alterar e utilizar para qualquer fim. Vamos agora aqui então para o segundo exemplo, que esse aqui é um pouquinho diferente. Mais ou menos dentro da mesma base ali, mas a gente vai aplicar alguns efeitos diferentes. Então eu vou eliminar todas essas imagens aqui, que eu já fiz em off para fazer um teste, né? E vamos começar novamente igual aqui, ó, pegando a ferramenta retângulo e criando aqui, tipo aqui, lá a gente fez 1920 por 1080, que era o tamanho de uma tela Full HD, mas aqui como é um papel A4, a gente pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse sobre a largura e altura e mudar aqui para centímetros. Vamos colocar aqui uma largura de 21 centímetros por, novamente clicando no botão direito, alterando para centímetros por 29,7, que é o tamanho de uma folha A4. Aí, ó, legal? Você pode dar um Ctrl T, Shift mais Alt e diminuir proporcionalmente aqui o tamanho, olha. Porém, antes de tudo, eu vou converter em um objeto inteligente, ó, vindo aqui na camada, selecionar a forma, clico no botão direito do mouse, converte em objeto inteligente. Ctrl T, Shift mais Alt, vou rotacionar um pouquinho aqui. E aqui agora a gente não vai simplesmente dar um Ctrl T, pressionar o Ctrl e arrastar aqui, ó, porque ele tem algumas curvaturas extras, né? Então o que a gente pode fazer nesse caso? Deixa eu cancelar aqui, ó. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente vai dar um Ctrl T e vai acionar essa opção aqui, ó, alternar entre modos de transformação livre e distorção. A gente vai ter uma malha no nosso arquivo e agora a gente vai, através dessa malha, posicionar com as curvinhas do papel. Por exemplo, não vou deixar bem na ponta, deixar um pequeno ângulo aqui. E você veja que a gente tem uma alça semelhante da ferramenta caneta, ó. Você pode posicionar e fazer o ângulo, a curvatura ideal no seu arquivo. Sem pressionar tecla nenhuma mesmo. Pode dar um clique simples aí e fazer o posicionamento. Vai utilizando as alças para conseguir um ajuste fino. E essa curvatura, né, que necessita aqui nesse caso. Estou deixando um contornozinho aqui como se fosse proposital mesmo para arte. Vai de você, se você quiser deixar bem rente com a imagem, deixa também, sem problema algum. Fechado, após você aplicar a malha, pode confirmar na barra de propriedades lá em cima. E agora você também aplica alguns efeitos extras que você quiser. Aqui, por exemplo, a gente tem o dedo por cima do papel. Então a gente pode fazer o seguinte, deixa eu até tirar a visibilidade dessa camada da forma. A gente vai selecionar esse dedo que está por cima. Por exemplo, com a ferramenta caneta, na opção demarcador, apenas para fazer a seleção. Fazer aqui rapidão. Ou você pode utilizar qualquer outra ferramenta de seleção também, laço poligonal, enfim. Sem a sombra aqui em questão, porque a gente vai fazer a sombra também. Ok, fechando aqui, ó. Clicando com o botão direito do mouse, criar seleção, uma raio de difusão um pouquinho e suavização do serrilhado também marcada, para dar uma difusão um pouco aí na seleção. E agora você vem aqui e dá um Ctrl J para duplicar esse dedão e joga para cima aqui da imagem do papel. Faz a mesma coisa nesse dedo aqui de cima. Seleciona aqui a camada da imagem original, faz a seleção, Ctrl J, duplica e joga lá para cima na camada. Fechando aqui por fora mesmo, bem simples. Clicando no botão direito, criando seleção, ok, dá um Ctrl J, né, jogando lá para cima. Fechado. Se eu ativar aqui, a gente já vê, ó, a gente tem o efeito dos dedos passando por cima. Só que aqui a gente também pode colocar aquela sombrinha que tinha aqui nesse canto e aqui em cima também, né? Muito simples, ó, turma. Cria uma nova camada em branco, arrasta para debaixo da camada dos dedos, colocar aqui, ó, dedo, renomear. E aqui sombra. Seleciona a ferramenta pincel com a cor preta. Deixa um tamanho razoável, aumenta, diminui o tamanho do seu ponteiro do pincel com as teclas abre e fecha colchetes. E bem suavemente a gente vai passar aqui no cantinho. Inclusive, vou até aumentar aqui a opacidade e o fluxo que estavam em 50%, deixar em 100%. Legal, essa sombra bem forte e bem próxima. Você pode criar inclusive uma nova camada, aumentar um pouco o tamanho desse pincel. E aqui deixa uma sombra mais espaçada, assim, ó, mais suave no redor, beleza?
pega aqui a ferramenta borracha e apaga esse restante que a gente não quer aqui, ó. Aqui pra fora. Deixa eu até aumentar aqui o fluxo e a opacidade da borracha também, 100%. Show! Se você quiser diminuir um pouco a opacidade daquela sombra principal bem forte ali, ó, você pode vir aqui também diminuir. Legal? Mesma coisa com a sombra 2 aqui, renomear para sombra 2. Fazer a mesma coisa no dedo lá de cima. A sombra mais intensa aqui, pegar o pincel, diminuir o tamanho, deixar bem próximo aqui. Essa aqui é a sombra um pouquinho mais forte, mais próxima do dedo. Ok. E aqui na sombra 2, pegar o pincel, aumentar o tamanho aqui e dar aquela... um clique apenas aqui, ó. Show. Pegar a borracha e apagar o excesso aqui na parte externa. Muito bem, turma. Mais um efeito aplicado, ficou ainda mais natural, né? O dedo por cima da página. Vamos aplicar já aqui alguma imagem no mockup? Para ficar mais interessante aqui as próximas edições que a gente for colocar. Então, dá 2 cliques aqui na miniatura da camada do objeto inteligente. Dá um OK, vai abrir uma nova aba lá em cima e é aqui que você vai colar a sua arte. Eu separei aqui 3 imagens de 3 flyers que eu criei recentemente lá para o curso de criação de flyers e banners. Inclusive, se você quiser participar, dá uma olhadinha aqui embaixo no link da descrição. Acredito que é o primeiro, se confere todos os detalhes sobre o novo curso lá da loja Photoshop, que te ensina aí a trabalhar, ganhar autonomia e quem sabe fazer do Photoshop a sua profissão. Então vou pegar aqui uma imagem que já está dentro desse tamanho A4, por exemplo, qualquer uma, levar as 3 inclusive, ó. Selecionar as 3 e arrastar aqui para o Photoshop, soltar, Enter, Enter e Enter, para jogar todas elas. Apenas essa daqui que estava no tamanho A5, acredito, então Shift mais Alt, Ctrl T, Shift mais Alt e aumentar proporcionalmente aqui o tamanho dela. Beleza, ó. Se eu der então um Ctrl S, voltar aqui para minha imagem, cadê ela? Aqui, ó. Olha só, a imagem já está aplicada dentro do mockup. Show? Aqui a gente pode colocar alguns efeitozinhos extras ainda. Mas só deixa eu alterar aqui, ó, outra imagem, tirando a visibilidade, Ctrl S, voltando para o mockup, também está lá aplicada. Aqui a gente pode colocar um ruído nesse papel também, para ele não ficar tão nítido assim, para aparentar mesmo que faz parte do mockup, né? Você pode selecionar aqui a camada do objeto inteligente, vir em filtro, ruído, adicionar ruído. Coloca aqui um ruído uniforme ou gaussiano, tanto faz. Aumenta aí a intensidade quanto que você achar interessante para ficar mais real. Deixarei cerca de 7 ou 8% nesse meu exemplo aqui. 6% fica legal. Outra coisa que a gente pode fazer também, dar um efeitozinho um pouquinho mais de brilho no papel, para pegar um pouco de reflexo do ambiente e tal. A gente pode fazer o seguinte, ó, cria uma nova camada, joga lá em cima, seleciona aqui a ferramenta retângulo, cria mais ou menos assim, ó, tamanho mais ou menos da folha, mas só que mais estreitinho, assim, ó. Rotaciona um pouco, mais ou menos onde que poderia ser uma fonte de luz aqui, né? Que ele tem um pouco de relevo aqui, ó, na imagem. Deixa até mais fino. Ok. Modificar aqui a cor para branca. Vamos vir em filtro, desfoque, gaussiano. Converte objeto inteligente, deixa bem desfocadão mesmo. Para ser um brilho mesmo, ó. Cerca de 130, tá legal. Nesse caso aqui. 150. 140 para não ter briga. Ok? Se quiser até diminuir um pouco a opacidade, pode diminuir. E eu também recomendo você pegar essa imagem, jogar aqui para debaixo e colocar ela dentro de uma máscara de corte para aplicar apenas nessa imagem aqui. Então clica com o botão direito do mouse e cria uma máscara de corte. Não vai ficar aqui fora, ó. Então a luz vai pegar apenas mesmo no flyer aqui no banner. Eu acho que eu só poderia ali na hora da malha ter ajustado um pouquinho melhor, que ele ficou meio distorcido aqui a imagem. Mas isso é questão ali na hora da malha. Só cuida para você fazer bem certinho. Vou até dar um Ctrl J, ó. Pegar novamente essa forma aqui, já arrastar um pouquinho mais para baixo nesse outro contornozinho aqui. Também clicar com o botão direito do mouse, criar uma máscara de corte. Fechou. Essa daqui eu vou deixar até um pouquinho mais com menos opacidade.
Aí, legal. E dessa maneira, ó, turma, muito simples, a gente já conseguiu criar mais um mockup personalizado no Photoshop. Se a gente vir aqui, alterar a imagem e dar um Ctrl S para salvar, a gente já terá lá o banner aplicado dentro de um novo mockup. Ctrl Shift S para salvar o mockup, salvo em PSD, colocar aqui, ó, mockup flyer. Ok, salvo lá, a gente pode utilizar quando for necessário. E é isso aí, turma, espero que vocês tenham curtido mais essa super dica aqui do canal. Caso você seja iniciante no Photoshop, queira aprender absolutamente tudo partindo do ponto zero, temos o curso completo para iniciantes lá na loja Photoshop. Confira os links aqui na descrição. E também do novíssimo curso de criação de flyers e banners no Photoshop. Esse curso é para você que é iniciante já para um nível intermediário e quer fazer do Photoshop a sua profissão, ou se você tem um próprio negócio e quer criar suas próprias artes de divulgação. Confira também o link aqui na descrição, te aguardo lá nos cursos e nos próximos vídeos aqui do canal PSI. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!